Alô. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos ler dos versos 1 ao 16. Lucas, do 1 ao 16. Lucas 10, perdão. Lucas 10, do 1 ao 16. É a nossa sequência, né? Vimos 10 de 1 a 2, nosso último encontro aqui. Hoje eu vou relembrar os versos 1 e 2 e vamos prosseguir do 3 ao 16. Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou, 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro ou cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa ou de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui. Nós estamos te prestando este culto de gratidão, de adoração. Peço que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Daqui a pouco, ó Deus, que o Senhor ouça a nossa oração. Dá-nos esse tempo especial agora de crescimento através da tua palavra. Assim eu te peço, muito agradecido, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Na última quarta-feira que estive aqui, nós introduzimos esse assunto do capítulo 10 com os versículos 1 e 2. Jesus, então, nomeia 70, ou em alguns manuscritos, inclusive a NVI nossa vai traduzir como 72, e não há nenhum problema de 2 a mais, eles viam em dupla mesmo. Então, aqui não há nenhum problema que afete o contexto ou o entendimento. Uma questão aqui de tradução, e eu vou, por questões de tradição, pelo menos minha,
toda vez que mencionar isso, eu vou falar 70, mas 72, como diz a nossa NVI, não tem problema nenhum, não é? Jesus então nomeia esses 70 para que eles anunciem o Evangelho da região da Galileia até Jerusalém. Todas aquelas cidades ali, naquela circunvizinhança, receberiam o anúncio do Evangelho através desses 70. Então lembre que o capítulo 9 trabalhamos com os 12. E agora nós temos esses 70 discípulos, 70 emissários, que vão sair da região da Galileia até Jerusalém, anunciando o Evangelho como uma preparação da chegada do Senhor Jesus a Jerusalém, já terminado o ministério galileu dele, preparando então, anunciando as realidades que anunciam os cumprimentos dos propósitos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus diz a eles que a colheita seria grande, mas as dificuldades seriam enormes. E os exorta para que eles peçam ao Senhor daquela colheita que haverá mais adiante. Agora eles estão semeando. A colheita será feita mais adiante para o Senhor, para o dono dessa colheita, que é o Senhor Jesus. Ele diz: peçam ao Senhor da colheita que enviem mais trabalhadores, porque vai ser 70, serão poucos. Diante da jornada que estava começando ali apenas naquele momento. Esse ainda continua sendo o desafio da igreja hoje, continuar pedindo ao Senhor da colheita que mande mais pessoas para trabalhar. E continuamos com uma grande luta no que diz respeito àqueles que anunciam o Evangelho. Não gente tagarela que fala um monte de coisa que pensa, mas que não obrigatoriamente diz respeito ao Evangelho. Não é? Os desafios continuam enormes. Aí no verso 3, junto com a ordem de ir, ou o vão, que vemos aqui, vão, Jesus avisa esses 70 nada muito motivador. Esses caras já são poucos. Haveria necessidade de muito mais diante da demanda daquilo que seria anunciado. Mais adiante vai ser dito repetidamente que o reino do Senhor Jesus está vindo. Isso tem implicações seríssimas que veremos daqui a pouco. E o Senhor Jesus diz a eles que eles estão sendo enviados aos lobos. Nada muito encorajador. Numa primeira comissão, vamos dizer assim. Né? Vocês estão sendo enviados aos lobos, e sou eu que estou enviando vocês. A ideia de que eles sofreriam, obviamente, muita hostilidade. Não somente a mensagem seria rejeitada, mas esses homens, essas pessoas também seriam rejeitadas. Eles estão anunciando a mensagem do reino de Deus, e por isso eles seriam então como ovelhas no meio de lobos. Obviamente essa figura na cabeça da gente pensa-se rápido numa grande chacina, né? Os lobos se fartando com ovelhas ali no meio deles. Mas prestem bem atenção aos detalhes desse texto. Os discípulos, eles não são enviados aos lobos para serem comidos, como comida de lobo. Eles são enviados para o meio, para estarem no meio de lobos. E há uma diferença importante aí. Você deixa de ser comida de lobo para estar no meio deles, sabendo estar no meio deles para não ser comido. Às vezes a gente toma umas mordidas, mas comido não. Isso, sem dúvida alguma, ilustra
Eu creio que essa é a intenção do Senhor Jesus, ilustrar o aspecto penoso, sim, daqueles que anunciam ou dos mensageiros do Evangelho. Eu terminei, graças a Deus, consegui terminar um dos trabalhos que eu precisava terminar semana passada. Terminei um que precisava terminar para o seminário. E estava relendo o material de um professor meu. E ele escreve assim. Ele já também, na mesma fase de tempo de ministério, um pouco mais, ele tem 26 anos de ministério. Ele dizia assim, que no ministério é o lugar onde eu tive as minhas maiores alegrias, mas também sofri as minhas maiores tristezas e dores. Frase dele, pastor Rubens Múzio. Eu creio que tem muito a ver com esse envio de Jesus para o meio dos lobos. A mensagem do Evangelho, ela é, num primeiro momento, irritante, simplista, ameaçadora, incômoda, desconfortável. Carecemos que, junto com a mensagem do Evangelho, haja a obra do Espírito Santo. E é por este fato que a mensagem encontra guarida no coração daqueles que, pelo Espírito, são convencidos do pecado, mas outros não. Isso, sem dúvida alguma, até mesmo dentro da igreja, nós vamos lidar com estas realidades. Lembro em Amparo, e Amparo foi muito desafiador o começo ali, em vários aspectos. Era meu primeiro ministério, eu já tinha alguma experiência, né? Já estava ali com 30 anos, 31, por aí, né? E eu preguei o Evangelho. E para pregar o Evangelho, como sabemos, nós temos que lembrar verdades básicas. O Evangelho aponta para o meu pecado e, praticamente simultaneamente, para a solução do meu pecado, que é Jesus Cristo. Mas não tem como sair desta linha evangélica. Jesus não morreu para agradar pessoas. Jesus morreu para salvar o pecador morto em pecados e delitos. Não é? Aí a liderança que eu peguei quando cheguei lá, passado alguns meses, me juntou e disse assim: pastor, queremos te falar uma coisa. Você tem que parar de falar de pecado, pastor. A gente não aguenta mais. Esse negócio de pecado, não dá, pastor. Fala alguma coisa que deixa a gente mais alegrinho. Literalmente, eu não estou criando nenhum tipo de alegoria, não. A gente tem que ser daqui mais animado. Acho que vocês imaginam um pouco o que esse irmão ouviu, né? Com muito carinho. Mas daquele dia em diante eu perguntei àquelas pessoas quem pensavam como ele, quem pensava como aquele irmão pensava. E não houve manifestações, porque na verdade acho que eles nem pensavam, o incomodado era aquela pessoa, que foi para o mundo, inclusive. Eu desinstituí a diretoria naquele dia, nomeei um tesoureiro, até que eu tivesse crentes na igreja para que pudessem varrer a igreja, cuidar da igreja, participar da diretoria da igreja, até depois de um discipulado, de um período aí bom, para que pudessem ter crentes que entendessem que o meu problema é pecado, não é ser legal. O meu problema é pecado. Agora, isso cria todo tipo, isso incomoda. Acabei de dizer, o Evangelho ele incomoda. Incomoda a mim, incomoda a você. Não seria diferente. Quando Jesus diz o que diz a esses homens, é porque a realidade evangélica ela está cheia desses ambientes onde nós vamos, por sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo,
nós vamos ter, sem dúvida alguma, vamos estar nesse tipo de ambiente, no meio de lobos, pessoas que talvez até sorriam para nós, mas na primeira oportunidade, se não houver a mudança do coração gerada pela ação do Espírito Santo, daqui a pouco vão pensar uma forma de te morder. Se possível, te matar. Não sou eu que estou dizendo isso. É o que o Senhor Jesus falou para esses homens na primeira grande comissão, né? Na primeira grande saída, em duplas, preparando então o terreno para a chegada do Senhor Jesus em Jerusalém. A gente não pode esquecer nesse cenário diante de uma realidade que os lobos, irmãos, eles cada vez são mais numerosos. É uma realidade. Cada vez mais as pessoas não suportarão a sã doutrina. Então, o número de lobos ele aumenta. Agora, o que me dá muito conforto é o fato de que não sou eu que estou dizendo isso. Foi isso que Jesus disse. É uma verdade que a gente não pode simplesmente ignorar. Devemos, então, nos fortalecer nas verdades do Evangelho, de que esta é a mensagem, pregá-la e contar com a provisão divina para nos permitir estar no meio do mundo e sobreviver. Porque ainda que a gente morra, nós viveremos. Mas essa é uma realidade séria que vemos no verso 3. Aí no verso 4, os 70 eles são instruídos para não levarem nada, além da roupa necessária para a caminhada. Não levem nada. Eu acredito que o objetivo disso é a urgência da mensagem. Não levem mala para não ter que desfazer mala. Não levem presentes, não levem nada que ocupem vocês mais do que o necessário. Porque a urgência da mensagem e o cumprimento da missão prioriza agora tudo que for de coisas que podem desviar a atenção de vocês. Inclusive temos aqui uma ordem que pode, num primeiro momento, parecer estranha. Não saúdem ninguém. Verso 4, né? Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Isso parece antipático. Há quem diga que as saudações naquela cultura não era só um "Ô, como é que vai? Tudo bem?" Não. Há quem diga que esse momento aqui diz respeito a todo um cerimonial que os deteria pelo caminho. Isso pode até ser, mas eu francamente volto para a minha linha de pensamento anterior. Eu creio que a ideia, vocês vão ter tempo para isso. Não parem no caminho. Não parem pelo caminho. Vocês têm algo agora mais importante a fazer do que distribuir simpatias. Não é apenas um ser antipático. Vocês vão ter a hora onde vocês vão mostrar o porquê desse passar apressado e não pararem, não se deterem nesse processo. Eu creio que isso tudo tem a ver com a urgência da missão. Perceba que Jesus não está enviando os 70 para as sinagogas. Jesus está enviando os 70 para diversas cidades. E cidades que rejeitam, cheias de lobos, que rejeitariam de cara o Evangelho. Os emissários, aqueles que transmitiriam a mensagem do Evangelho, seriam fortemente rejeitados, o trabalho era grande e o tempo era curto. Eles estão sendo enviados às pessoas das cidades. Aqui, sem dúvida alguma, há um ministério das cidades aqui, bem diferente do que temos hoje na nossa política. É um ministério de Cristo nas casas e nas cidades onde essas pessoas passariam. E o verso 5 é muito interessante.
Muitas coisas são feitas a partir deste verso 5, fora de contexto. Por que eles não devem parar pelo caminho e sair distribuindo shalom, shalom, a paz para você e para você pelo caminho? Porque eles fariam isso nas casas. Não se detenham com uma saudação que não vai levar a lugar nenhum. Vocês têm algo mais importante para fazer, que é a ministração do Evangelho, o anúncio do reino de Deus que está vindo, chegou já. E quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Irmãos, a instrução de Jesus para que os discípulos cumprimentem, então, os moradores da casa que eles entrarem com a saudação da paz, a paz que vem de Deus, sem dúvida alguma confirma a ideia de que, então, aquela saudação durante a viagem, ela era evitada, ou seria evitada, não por antipatia, por indiferença, mas por causa dos objetivos. Por causa da urgência da missão. E muito diferente do capítulo 9, onde os apóstolos, não sei se vocês vão lembrar, mas eles escolheriam a casa que eles ficariam. Eles teriam entrado numa cidade, ao entrar na cidade eles identificariam a casa que os acolheria, e eles ficariam naquela casa eles fariam a base para pregar o Evangelho. É daquela casa que eles fariam a pregação do Evangelho, os apóstolos. Agora, esses 70, a coisa é um pouco diferente. Eles são enviados numa perspectiva de ir mesmo de casa em casa, em busca mesmo, na direção de apresentar ou dispensar aquelas pessoas a paz que vem de Deus, oferecerem a verdadeira paz num contexto de identificação daqueles que os acolheriam, se aquela cidade os acolheria, porque a mensagem do Evangelho é a verdadeira paz que vem de Deus. A mensagem do reino, ela reconcilia o homem inimigo, por causa do pecado, com Deus. Então, a paz de Deus é a mensagem do Evangelho. A paz que vem de Deus, a verdadeira paz, ela é reconciliadora. E eles tinham, então, este objetivo bem específico. O verso 6, essa saudação da paz, quando entregue no endereço, numa casa onde essa pessoa ou essa paz que vem do Senhor foi rejeitada, ela não traria, como o texto propõe, nenhum tipo de prejuízo para aquele que ministrou a paz àquela família, aquelas pessoas. Porque elas não estavam desejosas dessa paz, elas não queriam lidar com essa paz, ela não traria dano, então, ao mensageiro dessa paz. Essa paz, o texto diz que ela retorna para aquele que a pronunciou de coração honesto, que eles não ficassem a ideia de retornar, irmãos, não é nada místico, não. É para tratar as emoções, não fiquem frustrados. Vocês têm a verdadeira paz e vocês, então, estarão ministrando a paz que vocês têm às pessoas. Se eles não querem, continue com a sua paz. Não é nada de místico como se vê na religiosidade evangélica. Alguma coisa mística na paz do Senhor, ou a paz de Deus, ou a paz para cá e a paz para lá. Aqui havia um propósito muito específico. A paz, ela seria um pré-anúncio da mensagem do Evangelho que reconcilia o homem morto em pecados e delitos com um Deus Salvador que até então estava na condição de inimigo. Nós não podemos supor, lendo esses versículos, que estamos diante de uma ordem para a igreja. Não há pecado algum em eu desejar a paz do Senhor, como nossos irmãos assembleanos têm hábitos, de tudo é a paz para cá e paz para lá. O problema é que, quando entendemos que, quando o Senhor Jesus diz a esses 70, vocês vão ministrar a minha paz a essas pessoas. Se eles não quiserem, não se preocupem. A paz de Deus continuará em vocês, permaneçam na viagem, não percam a paz que vocês têm.
não tem um caráter místico, ou ser amaldiçoado porque ele não recebeu a paz. Nada disso. Continue com a paz reconciliadora, libertadora, perdoadora, que vocês receberam da parte de Deus em Jesus Cristo. E ministrem a outra casa. E assim vão. Agora, se é uma obrigação dar paz em todo lugar que eu vou, como alguns gostam de pensar, nós deveríamos também estar dispostos a fazer o que diz o verso 4, que está dentro do mesmo contexto. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não solde ninguém pelo caminho. Porque esse é o contexto dessa ministração aqui. Estão num comissionamento específico, para um trabalho específico, uma missão específica. Temos que ter a mesma urgência. Estarmos completamente voltados para o anúncio do Evangelho, que deveríamos muito fazer isso. E não temos outro objetivo a não ser ministrar esta paz que vem de Deus àqueles que foram reconciliados com Ele pela obra de Jesus Cristo na cruz. Mas se não estamos sobre essas verdades, não há uma obrigação eclesiológica aqui, uma ordem à igreja, de que eu tenho que dar a paz, se eu não der a paz eu não sou de Deus, ou eu não sou espiritual, ou eu não isso, ou não aquilo. Ok? Interessante que é uma tendência de algumas pessoas pegarem o que gostam das Escrituras e porem em prática, mas esquecem o entorno, né? Alguns querem ser Israel, mas não querem as bombas caindo na sua cabeça. Mas eu quero ser Israel. Então essas coisas que a gente vê por aí, o pessoal ainda abatendo o cordeiro, mas não querendo aquilo que o Cordeiro de Deus já fez, mas abatendo o cordeiro aí nas igrejas na época da Páscoa, é de uma inutilidade tão grande, atrapalha tanto a verdadeira paz de Deus, reconciliadora, restauradora, libertadora, renovadora. Então aqui no verso 7, o que vemos é o Senhor da colheita, que enviou então os 70, também cuidando dos seus, cuidando daqueles que estão fazendo esse trabalho intensivo, integral, em tempo integral. Jesus ainda confirma esta integralidade dessa ação desses homens, neste momento específico da vida pública de Jesus e do ministério desses 70, onde Jesus diz claramente que esses homens estão trabalhando quando ministram da parte do Senhor. E por estarem trabalhando na causa de Cristo, eles são sustentados, sim, eles têm o seu salário, e o salário ali é a provisão. Naquele contexto, o salário era ter abrigo e comida, se necessário, roupa, que fosse necessário. Porque eles estão trabalhando quando pregam o Evangelho, quando anunciam a causa de Cristo e a obra de Cristo em favor do pecador. No verso 8, nós vemos que enquanto os discípulos entravam, então, em uma cidade para anunciar o Evangelho aos seus moradores, eles precisavam comer o que lhes fosse dado. Interessante isso, né? Jesus diz, olha, vocês vão ser supridos. Vão, eu cuido dos meus, vocês terão o que precisam para cumprimento da missão. Aí no verso 8, tem nada de etiqueta aqui não. Ser educado, olha, tem que comer tudo, viu? É questão de educação. Não, é comum, porque havia uma realidade muito grande nessas cidades de judeus e gentios no mesmo lugar. E o gentio come de tudo, e o judeu é cheio de regras. E estariam na casa de muitos desses, de gentios e judeus. Então a ideia, botou na mesa, o meus 70, comam, deem graças e comam, porque eu estou sustentando vocês. Eu lembro lá na África, foi umas coisas muito interessantes. Eu preocupado com esse negócio, né? Na casa dos outros, no país dos outros, com tudo diferente. Quantos quilos eu perdi? Foi um monte, né? Não lembro mais. Mas eu comi do que serviram. E até o grande desafio, né? Vocês já viram, mostrei isso aí para vocês um tempo atrás, alguns aqui talvez não tenham visto.
Eu estava dando um curso numa determinada igreja, acabou lá, paradinha, né, para o almoço, e eu estou lá com os irmãos e começaram a chegar aquelas bacias grandes, né? Vocês já viram algumas fotos, né? Aqueles baciões lá, né? Ah, irmãos, eu comecei a clamar. Senhor, como é que vai ser? E eles botando lá as misturas, eles jogavam com umas outras bacias menores, né? O arroz, que é a comida principal, alguma coisa lá das misturas, que eu não sei até agora do que se tratava. E a parte mais tensa era o mover das mãos, né? Comer com as mãos e mexer com as mãos, e sobrava um pouquinho da mão, aí eles misturavam de novo na comida. E eu estou lá, sorrindo, tal, pedi permissão para fotografá-los, né? Vocês viram as fotos, né? E eles me permitiram fotografar, e devagarinho o meu missionário brasileiro foi me pegando assim, pela calça mesmo. Vem cá, pastor, vem cá. Aí foi me tirando, dá licença, irmãos, ele foi me puxando assim, vem cá. Sai que eles vão te chamar para comer. Aí me levou para fora, e fomos lá para a casa dele, e comemos lá. Mas aqui não teve nada disso. Jesus não está dizendo não seja simpático, não. Está dizendo como que te derem, porque é o sustento que eu estou te dando. Dá graças e come, porque a missão é mais importante do que a comida. Agora não é hora de outra coisa a não ser sustentado, e eu vou te suprir. Eu entendo claramente dessa forma. Uma questão a mais que vemos aqui no ministério desses 70, que tinham a incumbência de pregar, anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento do reino de Deus, a mensagem do Evangelho, através da obra de Cristo se cumpriria. Logo, Jesus chegando em Jerusalém. Mas interessante que naquele contexto, o verso 9 nos deixa uma dica importante de que, atrelado à pregação do Evangelho, estavam as curas físicas. O verso 9 vai dizer lá, curem os doentes que ali houverem e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Então perceba que a pregação da mensagem do reino estava muito ligada ao que a mensagem do reino representa. Naquele momento onde Jesus vem, está definitivamente a alguns momentos, alguns dias de rasgar o véu. Não é? Então, essas provas físicas, visíveis, e daqui a pouco, a própria em Atos, né, a questão da presença do Espírito Santo na vida do crente, na igreja. Então, esses momentos que antecederam esses grandes clímax da história do Evangelho, na vida pública de Jesus, e depois dos primeiros dias do ministério apostólico, com o estabelecimento da igreja, tem muito a ver esta pregação da mensagem do reino a esses testemunhos de curas e libertações que aconteciam diversas vezes. Já vimos anteriormente as pessoas questionando, né? Jesus, os teus discípulos lá, isso foi em relação aos 12, né? Os teus 12 lá estão fraquinhos, lembra disso? Que Jesus voltou lá do Getsêmani. E aqui esses homens estão com uma autoridade tremenda, fazendo o trabalho que lhes foi conferido pelo Senhor de uma forma espetacular. Então estavam dentro desta nomeação, deste mandato do Senhor, também ministrando junto com a palavra de Deus, cura física, libertação de espíritos imundos, uma realidade muito forte naquela época. Hoje também, né? Não com a mesma ênfase daquele momento. Mas o fato é que a derradeira e a melhor coisa que os discípulos podiam anunciar, de cidade em cidade, de casa em casa, de família em família, era que eles estavam ali no pré-anúncio do reino de Deus, que estava iminente, né, com o ministério de Cristo se consumando ali na cruz. Aí vem os versos 10 e 11, a gente percebe que a chegada dos 70, obviamente, como já disse, numa população mista de judeus e gentios, não era nada bem-vinda. Esses homens foram rejeitados mesmos, não foi com um sorriso que eles foram recebidos pela maioria, não. E nesse caso, as cidades que os rejeitassem logo de cara, a ordem é: saiam daí. Não façam campanha de boa vizinhança, porque vocês não estão indo com esse propósito. E algo muito, muito forte e duro. Interessante que nós temos na nossa cultura evangelicalizada
aquela ideia de que nós temos que ser a mensagem do Evangelho. Jesus, né, se não me engano, no capítulo 2 ou 3 de Lucas, no versículo 52, Jesus crescia na graça, na simpatia, né, e no conhecimento das pessoas, ali ao redor, tudo mais. Faz parte também. Mas Jesus estava crescendo, agora Jesus está consumando a sua obra, e nós vivemos na obra consumada de Cristo, melhor, na quase consumação de toda a obra que acontecerá com a glorificação, né? Estamos dentro da obra de Cristo plenamente. Nós estamos num caráter de urgência, irmãos. A igreja, quando se acomoda, ela perde a perspectiva da urgência da mensagem que nos foi outorgada e que nos foi dada a ordem de ir e pregar. Nós muito facilmente perdemos de vista essa urgência. Por isso que achamos mais importante dar beijinhos e abraços do que propriamente anunciar o Evangelho e talvez ganhar umas belas antipatias. Perceba que o Jesus diz para esses homens aqui, tirem o pó da sandália dessa cidade. É muito forte essa afirmação no verso 11, né? Até o pó da cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra eles. Mas não deixem de dizer para eles, uns receberão a mensagem do reino e serão beneficiados grandemente por terem recebido a mensagem do reino de Deus em seus corações. Outros também ouviram a mensagem do reino, mas não receberam, e para eles tem uma coisinha aqui, daqui a pouco nós vamos ler ou reler. O fato é que, apesar de rejeitado e desprezado, o reino de Deus estava ali, presente, e isso traria consequências tanto para o que crê, quanto para aquele que não creria, ou para que creu, ou aquele que não creria, aquele que crê e aquele que não crerá. Então, nos versos 12 a 16, nós vemos aí juízos de Jesus contra aqueles que desprezam seus mensageiros e a mensagem do Evangelho ministrada por seus mensageiros. Nós vemos que diante da rejeição à mensagem, para que os discípulos não perdessem a coragem, porque não é fácil, irmãos, você ser rejeitado o tempo todo. Alguém gosta de ser rejeitado? Quem gosta aí, levanta a mão. Ninguém, né? Você tem a verdade que liberta. Você foi liberto por essa verdade. E o maior tesouro que você tem, você vai e entrega, com o maior desejo de que o outro ouça e receba essa verdade e ganhe a mesma alegria, esperança, liberdade que você recebeu. A pessoa simplesmente não somente despreza a mensagem, como te humilha, te ofende, te despreza e te rejeita. Esses homens estão passando por isso. Então Jesus diz para eles, com clareza, para que vocês não percam a coragem diante do tamanho do desprezo que vocês receberão, e a mensagem que vocês pregam também será desprezada. Experiências duríssimas. Jesus assegura para aqueles homens, e aqueles que estão desprezando a mensagem receberão um grave, grave juízo. Nós brincamos com isso. Nós não levamos isso a sério. Nós achamos que sempre há tempo. Que Jesus é o cara legal da Xuxa lá do céu. E vai quebrar o galho de todo mundo na hora H. Como tem aí muitos, né? Não precisa ir muito longe. Só olhar aí o senhor Ed Renekiewicz. Ele está pregando o cara legal do céu. Mas não é isso que o próprio Senhor Jesus assegura aos seus. Não é isso. O verso 12, aqui a cidade de Sodoma é citada. Uma das coisas que aconteceu ali em Sodoma, é que os sodomitas negaram hospedagem aos anjos do Senhor. Gênesis 19, ali, versos 4 em diante, todo Gênesis 19. E fizeram, e pensaram, e desejaram os maiores absurdos na convivência com aquelas pessoas, além de desprezarem ali como hospedeiros. Isso é uma das poucas coisas que a gente pode falar, né?
das muitas que temos a falar deste episódio. Irmãos, o juízo que os moradores das cidades onde o evangelho foi pregado e foi rejeitado, Corazim, Betsaida, Tiro e Sidom, que foram nomeadas, tiveram muitas outras cidades, mas essas 4 aqui em particular deve ter sido terrível, o tamanho da rejeição. Terrível. Mas será mais suportável a ira do Senhor para essas aqui, não que não vai haver ira para esse povo que rejeitou a mensagem do evangelho. Mas a ira do Senhor será menos terrível para essas pessoas que rejeitaram dessas cidades do que para aquelas onde o evangelho foi rejeitado. No caso, Tiro e Sidom, né? Em particular está sendo dito aqui. Corazim e Betsaida. Tiro e Sidom sofreriam ainda mais do que Corazim e Betsaida. Mas eu acho que o que Jesus tem em mente aqui é o que está no verso 15. Jesus, na sua humanidade, que é o grande objetivo que nós temos no nosso período nesse estudo bíblico no Evangelho de Lucas, é ver a humanidade de Jesus. Jesus, depois de tratar os seus 70, olhando para os duros momentos de rejeição que eles sofreriam, e Jesus sofreria, então, o clímax da rejeição, indo à cruz e morrendo por nós, pecadores, sendo rejeitado tremendamente na cruz por aqueles aos quais ele veio. Então, Jesus sabe tudo sobre rejeição e amou até o fim. Eles ensinam aos seus a permanecerem firmes, diz que não passarão em branco aqueles que rejeitam o evangelho, mas Jesus, em sua humanidade, ele vai falar em Cafarnaum, no verso 15. Em todo o ministério galileu, provavelmente, Jesus ficou hospedado na Galileia, ou em Cafarnaum, melhor dizendo. E se há um lugar do ministério galileu, cidade de Cafarnaum, onde o evangelho foi tremendamente visto, ministrado pelo Senhor Jesus, muito provavelmente hospedado em Cafarnaum, vivendo ali, talvez indo na padaria, indo à porta e conversando com um e com o outro, e ministrando graça, falando do amor de Deus, como aquelas pessoas tiveram o enorme privilégio de ver e ouvir sobre o reino de Deus, o reino dos céus, talvez em primeira mão, numa porção da palavra de Deus dada pelo próprio Senhor Jesus. Eu creio que essas 4 cidades estão debaixo de grande juízo, mas Cafarnaum, em particular, recebe um tratamento diferenciado. Da mesma forma como o céu, nas Escrituras nós vemos que representa morada do Senhor, a graça divina de Deus, como o local que estaremos com Ele na eternidade. Da mesma forma, o inferno ou o Hades é a imagem da mais profunda humilhação que será experimentada por todo aquele que rejeitar a graça. E você, Cafarnaum, você acha mesmo que vai ser levada para o céu? Vocês se acham tão bons? Ouviram tanto? Estive aí. Vocês vão para o inferno. Se fosse eu falando isso, eu não dizer que eu sou ruim a beça, né? É o Senhor Jesus que está dizendo isso. Vocês rejeitaram não somente a mensagem do Evangelho, mas como aquele que trouxe a mensagem do Evangelho. Vocês acham que vão para o céu porque são legais? Porque apenas me trataram bem? Não, vocês descerão até o Hades. A palavra aqui, Hades, está ligada à ideia de lugar dos mortos, profundezas. Se fosse Guerrená, seria inferno. Mas a ideia é a mesma. Ela pode ser traduzida por inferno, sepulcro, profundezas, lugar dos mortos. Há uma palavra específica para inferno. Então perceba que o próprio Senhor Jesus leva muito a sério a sua palavra e os seus dispenseiros. Muito a sério. E o verso 16 mostra isso. Jesus, no verso 16, eu vou reler.
Aquele que dá ou que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Eu creio que Jesus está mostrando aqui a enorme dignidade que há tanto na mensagem como naqueles que anunciam, os mensageiros que anunciam dignamente e legitimamente a mensagem do Evangelho. Entendo nesse texto que as pessoas que anunciam o Evangelho estão na posição que o Senhor Jesus comissionou de representantes ou dispenseiros de Cristo e de Deus. E quem despreza ou quem os despreza, tanto a mensagem como aquele que ministra da parte de Deus a mensagem do Evangelho, está rejeitando e desprezando a majestade de Deus. Eu acredito que com esse fechamento aqui do verso 16, Jesus tem todo o objetivo de fortalecer na fé, na coragem, no ânimo, na consciência. E aqui a consciência é do serviço, é da causa de Cristo, que aqueles homens precisavam ter, que nós precisamos ter, a coragem que nós precisamos ter para continuar anunciando a mensagem do Evangelho mesmo, onde ele será rejeitado, mas também haverão aqueles que receberão. Que fica claro é que a rejeição será maior do que a recepção. Mas a ordem é: vão e preguem. Vão e preguem. Interessante que a responsabilidade que vem para aquela pessoa que rejeita a graça, consequência, ela está no mesmo nível da magnitude daquele que recebe a graça. No mesmo nível. Quem despreza os mensageiros que exercem seu serviço, não está desprezando apenas as pessoas, está desprezando sim a Deus. Dá uma olhadinha para a gente fechar. 1 Tessalonicenses, como o apóstolo Paulo enfatiza isso. Poderíamos ler um texto grande, mas vamos ver somente para fechar como essa verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 8, diz assim: portanto, aquele que rejeita essas coisas, o apóstolo Paulo está falando aqui da vida santificada, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém, irmãos? Acredito que nós estamos diante de um desafio. Eu estudando esse material e pensava: Senhor, como a gente brinca, ou não digo brinca não, que nós não brincamos. Os crentes que amam a Jesus, e eu creio que somente de quarta, nós temos um compromisso, desejamos um compromisso maior com o Senhor, desejamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Mas o fato é que nós temos uma tendência muito perigosa a achar que perdeu-se a urgência do anúncio do Evangelho. Que o inferno é uma coisa distante demais. Eu fiquei aqui pensando e repensando muitas vezes o Senhor Jesus dizendo para pessoas que provavelmente ele tinha bastante consideração na sua convivência em Cafarnaum com aquelas pessoas. Ele diz: olha, vocês tiveram o que essas cidades todas que também pecaram grandemente contra mim, rejeitando a mensagem do Evangelho, mas vocês estão achando que vão para o céu porque foram legais comigo, porque vocês são gente boa, porque vocês talvez tenham posses. Cafarnaum é uma cidade comercial muito forte, aquela região da Galileia ali, um polo comercial.
Vocês estão achando que vocês são bons porque não me maltrataram? Mas se vocês rejeitam a mensagem do Evangelho, vocês não vão ganhar céu, não. Vocês vão ganhar inferno. Aí a gente fala isso, aí diz que a gente aqui é ruim. E Deus é maravilhosamente paciente, nos permitindo enxergar isso. Não somente para que a gente lembre agora da urgência da pregação do Evangelho, nós continuamos debaixo da mesma urgência, como não podemos brincar com a verdade da rejeição e não ficar procurando simpatias. Porque diante da urgência, o que Jesus disse? Gente, passa reto. E quando chegar diante deles, anuncie o Evangelho e dê àquela casa a paz que liberta o homem da escravidão, do medo e do pecado. Se ele quiser, amém. Se não quiser, saia, fique com a paz que você tem e anuncie em outra casa. E se ninguém quiser, tira o pó da sandália e segue para o outro lado. Jesus não está procurando colegas, Jesus está procurando discípulos. E temos que levar isso mais a sério. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de refletir nesse texto tão sério. Que possamos, ó Deus, estar com uma postura mais ativa no que diz respeito à urgência do anúncio do Evangelho. Que estejamos menos preocupados em ser os legais e ser realmente aqueles que anunciam a verdade que liberta. Nos ajuda, ó Deus, a tomarmos para nós essa responsabilidade de, em momento algum, rejeitarmos por negligência essa urgência e a mensagem do Evangelho. Assim eu te peço. Muito agradecido por este tempo bom que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.